Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Após uma pausa, por vários motivos justificáveis, estamos aqui de volta no Penso Eu, um Penso Eu bem diferente, super especial. Especial, sobretudo, acima de tudo, porque Leila está aqui conosco. Leila Ferreira é uma amiga querida, né? Que eu tive o prazer de fazer a conexão dela com o meu amigo Leonardo, para eles se conhecerem também. E é uma alegria muito grande, porque a gente tem que fazer as almas queridas se juntarem, porque, como eu digo, se o crime é organizado, organizemos o bem. Que a gente possa estar juntos. Isso mesmo. Mas agora também... essa pequena quadrilha aqui está pronta para fazer muita coisa boa. Vamos fazer muita coisa boa. Vamos assaltar os corações com muito amor e otimismo, porque hoje também muito especial, porque a gente já volta com uma coisa muito linda, que é esse trabalho que o Léo lançou, esse e-book tão bonito, que fala do momento que a gente está vivendo hoje, aqui eu estou com o título Otimismo em Tempos de Incerteza, né? Mostra aí, Léo. Você pode baixar esse e-book. É gratuito, Léo? Não, esse aqui tem um valor bem em conta, porque eu vou já fazer uma propaganda que o editor me falou, que deve ficar nas plataformas principais da Amazon, da Apple, do Kobo, a partir dessa noite amanhã. Então, deve estar aí vocês procurando. E nessa próxima semana, essa será uma semana de lançamento, então o valor vai ficar de R$ 4,99 e depois vai o valor de R$ 9,99. Então não é de graça, mas é quase, né? É um presente. Porque primeiro você fez um apanhado, um resumo muito significativo do principal do que a gente fala sobre o otimismo de uma forma não fantasiosa, né? Que a gente tem muito isso, né, Leila? Aquela coisa, olha isso no espelho e diga que esse ano vai estar tudo certo, ou então pense positivo para chegar um cheque de 1 milhão. E a gente começa a perceber que não é tão simples assim. E é justamente o objetivo da gente estar aqui hoje, né? Nós somos pessoas, acima de tudo, pessoas que passaram por dores, passam por dores, por angústias, mas que também tem que se reinventar, tem que crescer, né? Tem que o tempo inteiro estar buscando, literalmente, tirar leite de pedra. E em alguma medida, o otimismo é uma força que nos consegue fazer ter essa capacidade, especialmente em tempos de crise. Seja na crise pessoal, que todos enfrentamos ao longo da vida, seja numa crise coletiva como essa que estamos enfrentando, mesmo que particularmente juntos, essa crise que a gente está enfrentando. Então, eu deixo para vocês, primeiro eu queria agradecer imensamente a presença da querida Leila Ferreira, é uma pessoa que mora no meu coração de forma muito especial, ela sabe isso, é uma amiga muito querida, tem um lugar muito especial no meu coração. Você também mora no meu, enraizado. Pois é, assim, né? A gente chama de um encontro do Oxuai, né? O Oxu da Paraíba com Ai de Minas. Então a gente se encontra, a gente faz muita palestra juntos, os eventos já contratam, tem que ser Leila com Rossano no debate. Já chega lá funciona muito bem. Já tá tudo afinado. É uma alegria, Leila, que você esteja aqui com a gente. Fala aí para esse público que está nos assistindo. Para mim é uma alegria. Rossandro é um amigo querido, uma pessoa que eu admiro imensamente por várias coisas, como caráter, pessoa, como palestrante, como escritor. Cada vez que eu encontro com o Rossandro é uma alegria. Até online é bom. Até poder ser presencial, eu vou me contentando com online. E a alegria de conhecer o Léo, que devia falar Dr. Leonardo, mas virou Léo desde o primeiro dia. A gente tem conversado tanto, né, Léo, por telefone e tudo. E Rossandro falou, você vai amar o Léo. E estava certo. Então, uma alegria estar aqui com vocês dois. E, Léo, começa contando para a gente, aqui, uma vez entrevistadora, sempre entrevistadora, não tem como. Vai lá. Começa contando para a gente o que é isso de um psiquiatra. Eu esperaria de você um livro sobre angústia. E aí vem otimismo, né? O que esse psiquiatra está caçando otimismo por aí, nos ajudando a caçar? Pois é, eu vou corroborar as palavras do Rossandro, da Leila. Foi um grande presente, né? O Rossandro me apresentou, fez aí uma apresentação, a Leila me convidou, através dele e do Diego, para uma live, e me chamou muita atenção a maneira, a forma da pessoa ser. E ela me ligou, a gente conversou bastante. Quando eu desliguei o telefone, fiquei com uma impressão muito boa. Falei para minha esposa, olha, essa jornalista aqui é uma pessoa diferente. Não é isso é o que eu vou ser com ela, porque está ao vivo, mas enfim,
Depois você pergunta nos bastidores. E de fato, a live aconteceu, nós ficamos bastante em contato. E aí o Diego, ele sugeriu, olha, por que tu não escreve um livro? Porque eu estou muito na vida acadêmica, né, Rossandro? E o Rossandro fez vários convites, enfim, para divulgar um pouco esse conhecimento acadêmico fora dos muros acadêmicos. E é uma coisa que eu acho fantástica, porque quando nós falamos de prevenção, nós falamos de sair do consultório, porque não dá para fazer prevenção apenas dentro do consultório ou dentro do ambiente hospitalar, você tem que ir para a população. E aí, de certa forma, esse livro traduz um pouco a ideia de algumas produções acadêmicas que tenho, e por isso que não foi difícil, no sentido assim, de tempo, foi rápido o tempo que eu escrevi, porque eu já tinha muita coisa produzida na minha cabeça e em papel, né? Então só tive que adequar, tive que escrever coisas novas, e basicamente o livro, eu faço essa pergunta, otimismo é coisa para psiquiatra estudar? É um tema do psiquiatra, porque sabe que essa foi a pergunta que me fizeram na minha banca de mestrado. O meu mestrado foi sobre felicidade em psiquiatra, Jossana. E aí lá na banca de mestrado, um colega psiquiatra, né, que eu admiro bastante, ele perguntou, Léo, mas você acha que felicidade é um tema realmente para um psiquiatra estudar? E eu defendi a minha tese de que sim, porque nós psiquiatras somos especialmente, assim como psicólogos temos essa veia em comum de sermos apaixonados pelo ser humano, pelo comportamento humano. Só que o psiquiatra acaba pegando, de fato, como médico em geral, acaba pegando essa mente em adoecimento, né? Quando vem para a gente na sua fase muito de crise. Então, por isso que o tema também se situa otimismo em tempos de incerteza, porque é esse tempo que eu, enquanto psiquiatra, enquanto profissional, né, estou acostumado a lidar. As pessoas não vêm para mim ou para fazer um check-up, para ver como é que está a cabeça. Quando a cabeça já não está bem, é que vem. Às vezes vai fazer uma questão de prevenção mais para o psicólogo, né? Com o psiquiatra dificilmente vai acontecer isso. Então, o que eu tenho em vivência, experiência, é justamente tempos de incerteza, quer sejam incertezas coletivas, mas sobretudo incertezas pessoais. Então, o otimismo, eu comecei a perceber que era possível dentro do ambiente, dentro de um contexto de adoecimento mesmo. Não é um contexto só em que a pessoa está tudo bem, porque estar otimista enquanto tudo vai bem é um pouco mais simples do que quando as coisas não vão bem ou quando não vão planejar. Embora a nossa cabeça tenha muito auto-boicote e mesmo quando as coisas vão bem, a gente tem uma tendência a diminuir, né? Você sabe que eu até tenho uma tendência curiosa, Rossandro, que você estava falando lá, e a Lília estava falando, uma pessoa muito querida, o Léo, aí eu falei assim, ia falar para você aqui brincando, tem gosto para tudo, né? Que é uma brincadeira diminuindo. Mas é uma brincadeira que eu gosto bastante, né? De fazer, que já autodepreciativa, já é um pouco pessimista em relação a si mesmo, né? Mas aí eu fiz falar isso, veja que coisa engraçada, Leila. Um colega, um psiquiatra, foi assistir um congresso e ele fez um elogio para o psiquiatra que fez a palestra, não era eu. E aí o psiquiatra que fez a palestra falou, não, rapaz, minha palestra não foi boa, não. Aí ele falou, não, cara, eu gostei muito da sua palestra, parabéns, você falou muito bem. E ele ficou aquela discussão, não conseguia aceitar o parabéns. E até que o psiquiatra que estava parabenizando, ele é muito esperto, amigo meu, ele falou assim, olha, você está duvidando do meu elogio, né? Você está dizendo que eu não tenho capacidade de elogiar. Aí foi que o psiquiatra palestrante aceitou. Pois uma pergunta, Rossandro, mas para você comentar, porque você fala isso no prefácio do livro, e é uma coisa que eu tenho essa sensação também, que o otimista, na nossa cultura, né, é engraçado, porque a nossa cultura estimula muito a coisa positiva, o pensar positivo, né? Às vezes excessivamente. Rossandro e eu já conversamos sobre isso. Aquela alegria fabricada, aquele tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? E, ao mesmo tempo, tem uma certa desconfiança em relação ao otimismo, como se o otimista fosse uma pessoa meio ingênua, meio bobinha, né? Que não sabe o que está acontecendo, por isso que está tão otimista assim. Então,
acho que seria bom vocês falarem sobre isso, essa visão do otimista como uma pessoa meio ingênua, né? E o papel do otimismo, e o otimismo realista, Léo, que você fala, e eu acho tão interessante isso. Eu vejo muito isso como um traço que a gente herdou do mundo da academia. Sabe, aquela ideia que a intelectualidade está ligada a uma visão muito blasé da humanidade, muito decadente, e que qualquer pessoa que vá ler profundamente vai se desencantar, qualquer pessoa minimamente inteligente não tem como ser otimista com o mundo. E aí e as pessoas até compram esses estereótipos na academia, especialmente nos cursos da área de humanas, né? A gente vai com as defesas de dissertação e de tese, a gente sente que os professores têm um prazer, não é em corrigir e fazer com que a pessoa aprimore o trabalho, mas é em humilhar a pessoa que está apresentando. Já vi várias cenas assim, que beirava um processo de assédio moral, sabe? Porque a gente sentia, de forma bem psicanaliticamente falando, o gozo do outro em destruir o trabalho do outro. Não era um prazer em ajudar a aprimorar, sabe? E quando não havia nada, criava-se alguma coisa. Na página 39, na segundo parágrafo, como é que você coloca esse ponto e vírgula? Como é que você... E aí um teatro para... E aí parece assim que tem que olhar, aí às vezes fala com aquele olhar, aquela fala assim, sempre muito superior. E todos os grupos, até religiosos, eles criam certas falas de identidade, né? E no mundo acadêmico tem essa coisa assim, não são todos, mas é muito comum, das pessoas revelarem uma intelectualidade com pessimismo. Isso é a mesma coisa também que vale também esse mesmo pensamento, eu associo ele, por exemplo, a inteligência está associada ao agnosticismo. Seria tolo acreditar em Deus, seria coisa de pessoas ignorantes e incapazes. E, como consequência, ser otimista. Porque, obviamente, se você acredita em Deus, você termina sendo otimista, porque em algum momento você pensa, bom, tem uma palhaçada grande, tem uma pantomima grande, mas tem uma causa muito maior por trás, que em algum momento ajusta isso aqui. Então, só isso por si só, né, é mais ou menos como Davi, eu sei que tu me sondas e tal ciência é tão preciosa que falta em mim palavras, né? Então, assim, esse sentimento do mundo acadêmico, de pregar o otimismo e até a crença no espiritual como algo de pessoas tolas, criou esse discurso que saiu da academia e foi para o senso comum, né? Sim. Então, as pessoas que são otimistas na família são consideradas engraçadinhas, tolas, também vai se criando, né? Geralmente aquele parente mais inteligente olhar, você não sabe o que você está falando, você é idiota, e isso vai gerando, né? E as pessoas que resistem e a tudo isso, conseguem ultrapassar essa muralha pessimista, né? Elas só conseguem quando elas ignoram e até nem se contrapõem a quem pensa assim, não olha como um inimigo a ser combatido, mas como alguém que foi cooptado por esse discurso, comprado por esse discurso e que talvez nem se conheça. Porque no fundo diz isso, mas em casa está torcendo para que dê certo a vida, sabe? São os excessos, né, Léo? É o que você fala no livro muito bem. O pessimismo exagerado e o otimismo exagerado não leva a lugar algum. Nenhum. Aí tem aquele pessimismo... Mas eu acho que a principal tese que a gente defende, né? Acho que essa é a principal tese que a gente defende nesse livro aí. E aí eu coloco muitos exemplos práticos, muitos exemplos. Sim. Eu até achei que estava colocando muito exemplo prático, mas aí a Leila, que aí por isso também o agradecimento, o pedido da Leila até aqui, porque outra coisa que me espanto como uma coisa de surpresa e como surpresa não ruim. Sabe que tem uma fala muito bonita vamos lembrar o nome do poeta brasileiro, tá? Que escreveu aquela música Traduzir-se, que a poesia Traduzir-se, vamos lembrar dele depois. Mas ele quando foi escrever essa poesia Traduzir-se, que diz assim, uma parte de mim é solidão, outra parte chama pano sem chão, uma parte de mim versa e pondera, outra parte delira. Né? Ele tinha filhos, ele teve 2 filhos com esquizofrenia, então ele sabe o que é dor, filhos com esquizofrenia grave, e ele disse que fez essa poesia quando ele estava andando no trabalho, no intervalo do trabalho,
e aí leram a poesia dele, né? Ele já era um poeta famoso, e aí falaram assim, poxa, como você me faz bem, né? As tuas poesias, etc. E ele não tinha parado para perceber a imagem que ele tinha em relação aos outros. E aquilo causou um espanto nele. Então, o espanto como sendo uma possibilidade de construção, né? A surpresa como sendo uma emoção, que é uma emoção básica, surpresa, a capacidade de se surpreender, porque a gente fica, às vezes, sem querer se surpreender pelas coisas boas, né? A gente só quer se surpreender pelas coisas ruins. Então, você vê que as coisas, digamos assim, o hediondo, o sangue, vende muito, porque isso, de certa forma, causa um choque, causa um impacto. Então, não é esse espanto que eu estou dizendo. É o espanto assim, poxa, o Diego falou, olha, você gostaria, você não gosta não, você aceitaria, autorizaria que o Rossandro fizesse um prefácio e que a Leila corrigisse o livro? Acabei de pesquisar aqui. Aí, o poeta. Ferreira Goulart, pronto. Ferreira Goulart. Genial. Exatamente. Ele conta essa história de como ele construiu, traduzir. Ele disse que já chegou no trabalho e, basicamente, ele faz esse diálogo, né? Porque ele se vê de uma forma, mas as pessoas veem ele de outra. E ele, então, coloca que, na verdade, são as duas coisas, porque ele fala traduzir uma parte na outra parte, que é a função de vida e morte, será arte. E ele fala que... Aí perguntaram para ele, por que você não está produzindo mais? E ele falou, olha, porque para eu produzir poesia, eu preciso do espanto. Eu preciso me espantar. Eu não estou me espantando mais nos últimos tempos. Eu não quero produzir uma coisa que não seja verdadeira. Sim. E ele coloca numa entrevista bem interessante. Então, me espantou nesse sentido, né? E aí eu até falei para o Diego, olha, para mim seria excelente o Rossandro fazer um prefácio e a Leila corrigir. Agora, eu não pedi para ele, não é porque eu não quisesse, é porque eu fiquei com pena de tanta coisa que o cara faz. Eu não queria colocar assim um pedido que eu sabia que ele ia dizer sim, e eu não queria colocá-lo nessa saia justa de tempo, não queria. E a Leila não pediria, não ousaria impedir isso, de pedir para corrigir, porque ela é uma escritora brilhante, né? Então eu falei para o Diego, e aí uma coisa boa da Só explicar academia... quem é o Diego, Léo. Porque você mencionou o Diego no começo, agora, Diego Traves, dono da agência DMT, que nos leva para palestrar aí por esse Brasil, né? E amigo querido. Verdade. Desculpa, eu te interrompi só para a gente situar. Senão ele ficar, pois é, porque foi ele que colocou, ele que deu a ideia, assim. Dá licença só porque minha lente está incomodando, pode falar. E ele é um cara que tem uma visão bem rápida, assim, aí eu falei para ele, olha, eu li meu livro lá, um prefácio de um livro, ele falou, então por que tu não coloca otimismo em tempos de incerteza? Ele que sugeriu esse tema, ele que sugeriu o nome, sugeriu eu escrever para um público não acadêmico, né, e sugeriu que o Rossandro fizesse o prefácio e que a Leila fizesse correção. Eu falei, olha, se a Leila puder, para mim vai ser não uma alegria, vai ser uma honra, né, porque... e eu não paguei nada por isso, eu não paguei pelo trabalho da Leila. Ela leu meu livro, corrigiu. Léo. Eu preciso de otimismo, que a minha praia sempre foi um pouquinho mais a do pessimismo. Mineira, nascida no interior, estudei em colégio de freiras, né? Eu estava me lembrando, anteontem, eu estava em Portugal, cheguei ontem, e uma das minhas amigas queridas em Portugal é Helena Maruja, psicóloga, que é um dos grandes nomes da psicologia positiva na Europa hoje. A Helena é interessantíssima. Professora da Universidade de Lisboa, há muitos anos. E ela foi tomar um café comigo lá em Portugal e eu falei, Helena, depois de amanhã eu vou participar de um debate sobre otimismo. O que eu falo de otimismo? Porque brincando com ela tudo, e aí a gente comentou a fama de pessimista do povo português, né? Eles fizeram um estudo uma vez, a União Europeia é considerado o povo mais em si mesmado e tudo. E ela falou uma coisa interessante, ela falou, Leila, a gente tem a cultura do queixume, a gente precisa competir pela infelicidade. Você tem que mostrar que a sua dor é a maior. E aí a gente se queixa. E depois a gente sai e vai desfrutar a vida. É muito mais a fala. Eles precisam demonstrar um sofrimento que às vezes nem estão sentindo muito, né? E eu fiquei pensando, quer dizer, a coisa do pessimismo é uma coisa que
às vezes fica no discurso, a pessoa tem o otimismo dentro dela, mas precisa demonstrar que está tudo ruim, que não acredita em nada, né? É uma coisa delicada, mas eu achei ótimo ler seu livro, porque eu fiquei vendo as situações ali, né? A forma como o pessimista pensa, né, Léo? Isso eu acho que é uma coisa importante você falar, pode ajudar as pessoas. Que ele genera... Como é que pensa os pessimistas? Tem uma parte lá que a gente dedica a isso. A ideia é sempre falar do otimismo, mas sempre faz o contraponto. Então, não tem como não falar. Uma coisa acaba complementando a outra. E o que a gente coloca é uma visão bem interessante da psicologia positiva, e que é bem verdadeira, que o pessimista, pegando um pessimista extremo, ele tende a ver, né, Rossandro, os fatos ruins como sendo regra, e os fatos bons como sendo exceção. Então, por exemplo, foi um dia bonito, mas foi minha sorte, é meu dia de sorte, eu consegui ganhar, mas foi, digamos assim, sorte de principiante. Ou então eu tirei 10, mas é porque a prova estava muito fácil. Ele sempre vai diminuir, porque um evento bom é, digamos assim, algo esporádico. E o evento, e o otimista tende a fazer o contrário. O otimista tende a pegar o evento bom como sendo mais a regra e o evento ruim como sendo a exceção. Por isso que também o otimismo extremo pode também virar o perigo, é o que a psicologia cognitiva comportamental vai chamar de distorção cognitiva de supergeneralização, né? O otimista extremo pode supergeneralizar que a vida é tudo muito boa, e o pessimista extremo pode também generalizar para o contrário. E nenhum dos dois estão, digamos assim, com a realidade, né? Talvez em matérias emocionais, como eu coloco isso, é importante ser realista. Mas ser realista não é igual a ser pessimista, né? Ser realista é ter uma visão que pega um pouco do pessimismo, que gera uma precaução, gera uma prevenção, mas também ter o otimismo que gera um entusiasmo, né, pela vida. Porque eu vou já lançar uma pergunta para a Leila e perguntar até que você não tem mais contato com a Leila, mas ela tem uma certa visão de si que não é muito que eu tenho. Não corresponde. Ela tem uma lente embaçada, por isso que ela estava limpando. Olha o sorriso. Então, isso é verdade, né? Tu acha que isso é pessimismo? Pois é. Não, Leila. Eu acho que no fundo, porque ela tem uma noção da realidade muito clara, mas não é a ponto dessa realidade ser vista só como pessimismo, nem a ponto dessa realidade ser inibidora da força dela de agir sobre o mundo e sobre a vida. É engraçado, é isso mesmo, Rossandro. Porque eu estou sempre pronta para agir. Imagina a dificuldade de ser um psiquiatra dela e dar diagnóstico de depressão, porque eu não daria. O pior é que dá, viu? Eu sei, mas é porque... Outro dia teve uma moça que me mandou uma mensagem, assim, meio que duvidando que eu falo, que me trate de depressão. Eu falei, gente, mas eu criei uma modalidade de depressão que ela é toda misturada, né? O Milton falava que o pessimismo é o otimismo diluído, né? Então, eu acho que eu misturei. Eu tenho um lado, até a gente trocou a mensagem, o Rossandro e eu falando a questão do copo meio vazio, copo meio cheio, né? Eu falei, eu quero ter o direito de ver o copo vazio. Tem hora que eu não estou enxergando nem o copo, né? E aí essa coisa do... mas só para resumir isso aí, eu tenho, quer dizer, não tenho pudor de dizer, me trato de depressão há muitos anos, crise de pânico me tratei muitos anos, mas eu de alguma forma, eu consegui equacionar de alguma forma que a depressão me entristece, às vezes me emudece, às vezes me enclausura, mas ela não me impede de amar profundamente a vida. E as pessoas, eu me interesso muito pelas pessoas, assim. Claro, nos momentos agudos não tem como fazer isso, mas na média, sim, né? Então,
Eu não sei, eu estava vendo o Manuel de Barros, tem uma coisa genial, que ele fala, em casa de caramujo, até o sol encarde, né? Eu não tenho esse pessimismo de encardir o sol, né? Às vezes eu estou na concha, mas tem janelas, tem alguns dutos para respirar, porque eu acho que a depressão é uma coisa, agora você estacionar no pessimismo, na coisa ranzinza, na coisa, não sei, eu acho que a gente tem que temperar. Eu estou com medo de estar falando demais, mas assim, porque eu queria tanto, Léo e Rossandro, que a gente falasse para as pessoas, assim, tem vontade de ajudar, da gente falar coisas que ajudem, né? Porque as pessoas estão com tanta dificuldade de ter esperança nesse momento, de sentir o título do livro do Léo, otimismo em tempos difíceis. Eu estou pegando, Leila. Eu estou pegando. Aprende, se cultiva. Eu joguei esse exemplo. Eu joguei esse exemplo de propósito, né? Estamos aqui com um psiquiatra e um psicólogo, a gente não dá ponto sem pensar, não. Porque olha só, eu não conhecia a Rossandra Leila de forma nenhuma. E quando ela me fez a entrevista, já as lives, até a segunda, eu não conhecia o livro dela. E na segunda live, então, eu falei que uma jornalista daqui de Pernambuco me falou que a gente fez altos elogios a Beatriz Castro, fez altos elogios para Leila, da forma dela escrever, e eu não tinha comprado ainda, até porque eu tendo ainda, sabe, Leila e Rossandro, eu não gosto muito de fazer um perfil, embora eu deva fazer mais isso, mas, por exemplo, ela me convidou, eu não quis fuçar na internet quem era ali. Você quis eu quis tentar ser mais... descobrir por mim mesmo, conversando, né, ter um pouco da minha característica. E aí depois eu fiquei curioso, na segunda live, ela me falou que ia mandar 2 livros dela, e eu deixei que ela mandasse, eu sei que ela tem mais de 2, e ela me mandou A Arte de Ser Leve, né, e O Amor que Sinto Agora, que são 2 polos, né, emocionais, ou até a forma de escrever, bem diferentes da mesma escritora. E eu fiquei lendo o livro, Rossandra, na minha varanda, assim, e fiquei lendo primeiro li Arte de Ser Leve, né, que basicamente fala muito de psicologia positiva, só que de uma forma indireta, né, fala muitos temas da psicologia positiva, como as grandes jornalistas escritora, e eu fiquei assim, mas que escritora boa. E como é que eu não conhecia essa pessoa, né? Como é que eu não conhecia a leitura dela? E também me chamou mais a atenção ainda a palavra assim, humildade, Leila, que eu gosto de uma visão mais ampla. Humildade não como sinônimo de rebaixamento, mas humildade como sinônimo de saber o que se é. Tanto as dificuldades como também as potencialidades. E aí você tem ali nesses 2 livros que eu acho muito bons, né? Já recomendei, inclusive, nas mídias, para alguns pacientes. E o que sinto agora, que é uma outra perspectiva, que fala mais da dor, dos sofrimentos, né? Que é gerado pela mesma escritora. Então, esses 2 livros, que são gerados pela mesma escritora, é o exemplo vivo de que pessimismo e otimismo não são excludentes. Nós somos essa complexidade. E nós sobrevivemos. Você está aí para contar a história, está aí para escrever muito bem, porque tem esse lado. Você é uma pessoa otimista, mesmo sem o saber. Porque se você não fosse otimista, você não perderia o seu tempo com um psiquiatra desconhecido para ler a obra dele, né? Fazer a correção, e fez uma correção, Rossandro, tintim por tintim, e ela ficou com vergonha, assim, de Leon, desculpa se eu fui muito minuciosa. Eu falei, meu amigo, eu estou acostumado com muito pior. Eu acho isso ótimo, porque eu estou ganhando. Esse também é um lado bom dos artigos acadêmicos. Desse tempo, tem vários artigos acadêmicos escritos e é praticamente impossível você conseguir publicar um artigo acadêmico no jornal científico sem ter correções. Então a gente se acostuma, eu já estou esperando. E devo até dizer, descobri uma tática, Rossandra, que eu até falo para meus orientandos. Meu orientador me deu essa tática. Quando você fizer uma tese, né, uma dissertação, não faz tão perfeita. Porque se estiver muito boa,
A banca é desse jeito. Quando eu faço parte de banca, eu sou diferente. Eu não faço essa visão de ver o que é ruim. Eu realmente vejo, e as pessoas que já tiveram a tese analisada por mim, já me deram esse feedback, eu sempre vou construir. Eu sempre tento construir, que foi a revisão da Leila. As revisões que eu estou acostumado são revisões de destruir, que é o que o Rossandro percebeu muito bem. E aí, então, o que a gente faz? O que é a tática que eu digo? Olha, deixa uma coisinha ruim para a banca ter trabalho, né? Deixa uma coisinha mal feita, porque se for tudo bem feito, dá sangria, porque se você fizer muito bem feito, a pessoa vai encontrar pelo em ovo, onde não tem. Então, eu acho, Leila, que você ter corrigido, ter dado o teu tempo, o Rossandro ter feito os pontos todos, é um exemplo vivo de otimismo em pessoas, né? Em verem coisas que eu não vi em mim, coisas que eu não vejo em mim, como também Rossandro não vê coisas nele, como você não vê coisas em você. Faz parte do ser humano a gente não perceber-se por completo, o traduzir, sair do fio regular, e de repente há pessoas aí muito que não precisavam fazer isso, né? E fizeram por amor, por otimismo, por acreditar em outras pessoas. Uma coisa que eu Faz acho sentido, Rossandro, isso? Faz. Uma coisa que eu acho fundamental, assim, Léo, nessa perspectiva de quando eu conheci Leila, né? Você sabe que a primeira vez que a gente se viu assim, acho que a segunda pessoalmente, ela estava no aeroporto em Minas, em Belo Horizonte, e ela estava destruída, assim. Ela ia visitar o irmão com um diagnóstico muito ruim de câncer. Aí quando ela me viu, eu não sabia, quando ela me viu, eu abri um sorriso, dei um abraço, eu estava saindo entre uma conexão e outra, a gente se falou, parecia que ela estava indo para Disney, né? Uma coisa que chama a atenção, e por isso que é importante falar, a gente fez essa provocação para você, Lilia, pelo seguinte, porque você mostra que nós podemos respeitar os sintomas sem estacionar neles. Porque as pessoas ou desrespeitam os sintomas ou estacionam nos sintomas. Então, você, por exemplo, se permite mergulhar na sua bad com muita responsabilidade sobre você mesmo, entendeu? Porque não se permitir se mergulhar no momento da dor, sabe? É como alguém que está ferido e vai correr. Vai se ferir muito mais. Ou então como aquele jogador que está completamente acabado e colocam aquele anestésico para ele terminar o jogo, depois acaba a carreira dele. Porque o joelho vira uns frangalhos. Então tem muita gente na vida que vive se anestesiando para fugir de si. Verdade. Ou afundando para chamar a atenção do mundo, que é um ganho secundário da doença. Então você tem uma doença que você não tem um ganho secundário, porque quando você está mal é responsabilidade sua de ir lá, fazer teu mergulho e você voltar. Se ligar para você e você atender, né? Você pode não atender, mas se você atender vai parecer que você está bem. Né? E eu jamais estou fingindo. Exatamente. É genuíno. E agora, o Léo falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, Léo. Como é que eu escrevi A Arte de Ser Leve? Eu queria aprender a ser mais leve, eu não queria escrever um livro para ensinar, é um livro de uma jornalista que queria ser mais leve, sair em busca de respostas, e tempos depois eu escrevi O Amor que Sinto Agora, que a minha mãe deixou uma carta para cada filho ler depois que ela morresse, me entregou as 6 cartas, e quando eu li a minha, quase 5 anos depois da morte dela, eu vi que eu tinha que responder. De alguma forma, eu tinha que dialogar com ela sobre coisas muito pesadas, muito pesadas. E eu fui no fundo do poço, o fundo ainda não era o fundo, eu desci mais um pouco, foi 4 meses escrevendo esse livro, chorando compulsivamente. Eu entreguei esse livro há 2 anos, de lá até hoje, eu venho subindo devagarinho, ainda não saí do poço. Ele me jogou numa profundidade de tristeza que eu ainda não descobri o jeito de sair. Mas porque eu não estou fazendo... Isso aqui não é sobre mim, nós estamos aqui para falar sobre o seu livro. Eu estou usando o meu exemplo para dizer o seguinte: isso, dentro da gente, podem coexistir. Isso que o Rossandro falou. As dores mais profundas, mais implacáveis, e, ao mesmo tempo, a busca da leveza, a busca da porta, a busca da janela, a busca do oxigênio, né? Porque você puxar o freio de mão na infelicidade... O Rossandro falou do jogador de futebol, olha que coincidência, eu estava lembrando, antes da conversa, aqui no meu livro, A Arte de Ser Leve, numa época que eu trabalhei na TV Globo aqui, eu fazia comentários no jornal, no MGTV, junto com o Darinho, o Dadá,
peito de aço, Dadá, jogador de futebol, centroavante, goleador do Atlético, que é uma pessoa incrível, ele tem frases incríveis, que cabe aqui completamente. Não venha com a problemática que eu tenho solucionática, né? E as frases dele são antológicas. E o Dari, um dia a gente estava indo para o estúdio, nós estávamos no camarim, e ele me fazendo rir, e eu fui rindo, ele falou, Leila, eu não sou feliz, mas eu sou alegre. E aí, quando eu fui escrever o livro, eu falei, Dadá, vamos conversar um pouquinho. Liguei para ele, aquela frase que você me falou, indo para o estúdio e tal. E ele falou uma coisa que eu parei e falei, eu vou ler esse pedacinho aqui. Eu sei que ler é muito chato, mas é pequenininho. Ele falou o seguinte, todo mundo me vê rindo e brincando na TV, nas ruas, e acha que eu sou feliz. Sorrir não é sinal de felicidade, no meu caso é de alegria. É aquilo mesmo que eu te falei, eu sou alegre, mas não sou feliz. Deus me deu esse privilégio de ser alegre, andar, sorrir, procurar meu destino e até minha felicidade. Só que ela eu ainda não achei. Eu sou amável, conquisto todo mundo, mas dentro de mim sempre existiu uma coisa insaciável de querer ser sempre o melhor, e foi aí que eu me perdi. Ou melhor, isso que eu acho genial. Eu não me perdi, eu apenas não consegui me achar. E ele foi um menino paupérrimo, que viu a mãe morrer aos 5 anos de idade, colocando fogo no corpo, teve várias passagens pela FEBEM, e é uma pessoa que se recusa a compactuar com o fundo do poço, ele pode ficar até no meio. E sai rindo, brincando com todo mundo, não é fingindo, né? Então, eu acho que a gente pode se permitir esses espaços dentro da gente de coexistência, de tristeza e alegria, de luz e de sombra, de ar puro e de falta de oxigênio, de pessimismo e de otimismo, né? Não sei se eu estou falando bobagem. A ousadia, falando com um psicólogo e um psiquiatra. Reconhecer a realidade, mesmo quando ela é dura, não significa dar a ela mais poder do que ela já tem por ser realidade. Tem gente que torna a realidade algo ainda mais nítido, mais forte, com contornos muito mais poderosos do que ela em si. É como se as pessoas quisessem provar para a realidade que elas conseguem tornar a realidade mais real, especialmente a realidade dolorosa, sabe? É uma luta para dizer, já é mais aquela luta do já que não tenho a vida que quero, eu não quero a vida que tenho. Então essa realidade eu vou tornar mais dolorosa. Então, quando a pessoa ela consegue entender isso, assim, cada um de nós vai entender, como o Paulo, né, qual é o espinho que temos na nossa carne, que temos que conviver uma vida inteira com esse espinho, não significa dizer que eu vou dar, para usar uma coisa bem popular, tanto ibope a esse espinho quanto ele quer ter ou quanto as pessoas querem dar, né? Então, eu posso dar, ele faz parte, de vez em quando me incomoda, mas a minha vida não se resume a isso, né? Ela também tem outros sentidos polissêmicos, então viver essas outras experiências. Quando alguém estaciona, claro, cada um sabe o porquê estaciona, mas a gente sente quando as pessoas estacionam porque começam a ter um prazer naquilo, né? Que aí vem um ganho, né? Vem um ganho. Eu lembro que uma pessoa que eu atendia que fazia 5 anos que não fechava o luto, né? E já estou não sei qual, aquele papo que a gente escuta, já é o 10º terapeuta que eu vou, o 10º psiquiatra que eu vou e ninguém resolve minha vida, porque na verdade a pessoa não quer, né? E aí eu escutei uns 2 meses, 3, e só, você tem tanto prazer em contar que você é uma mãe lutada que ninguém consegue tirar de você. Chega no salão, para chamar a atenção, basta dizer que sua filha morreu, todo mundo para escutar. Então, na verdade, você usa essa história para ser o centro das atenções. Ela ficou puta comigo, obviamente, né? Passou uns 3 meses sem ir, depois voltou e disse, você tem razão, né? Mas assim, não necessariamente significa dizer que depois ela continuou a terapia e saiu disso. Ela apenas descobriu que eu tinha razão. mas são aspectos que as pessoas têm de querer estacionar, né, de uma forma pessimista de ver a vida. E aí no livro o Léo vai fazer o contrário, né? Vai mostrar o seguinte, você não precisa estacionar nesse movimento. Você não precisa não reconhecer a realidade, mas não precisa estacionar no momento ruim da realidade, porque a realidade ela tem tudo, inclusive os momentos maravilhosos. Verdade. E a gente aprende, Léo, a ter uma parte... Pois é, o que a psicologia positiva
e que talvez não só a psicologia positiva, mas há mais de 2.500 anos, eu estou me remetendo aos filósofos do século V da Grécia, né? Antes de Cristo, antes da Era Comum, para quem, enfim, não é da área religiosa, eles começaram a se debruçar essa pergunta: o que é a virtude? O que é isso, né? O que é a ética? E além disso, será que eu posso aprender essas coisas ou uma dádiva que vem da natureza e pronto, quem é, quem não é, não é. Quando eu estou falando de otimismo, de certa forma, a gente também está falando um pouco disso. São coisas tangenciais, né? Forças, essa força, por exemplo, que faz com que você consiga vencer, com que a gente consiga vencer, com que a gente consiga... O Rossano falou de uns contratempos. Esse mês de setembro foi um mês de adoecimento meu, por isso que eu até, algumas pessoas me mandaram mensagem, assim, não vai ter não, vocês não estão e tal, não, é porque eu tô doente mesmo. E fui fazer uma cirurgia simples e o corpo me deu um aviso, me deu um aviso, porque emocionalmente eu não estava mal, não estou mal emocionalmente. Talvez porque não tem uma questão genética, a gente tem que levar isso em conta também, que existem questões genéticas. Você falou no seu livro interessante, O Amor que Sinto Agora. Eu não sabia mais se o sofrimento era uma coisa minha ou da minha mãe, de onde era herdado. E isso é fantástico porque existe tanto a herança genética de otimismo, de pessimismo, como também o aprendizado, né? Eu vejo meu pai tendo um comportamento otimista, né, tendo uma forma otimista de ser, eu vou aprendendo um pouco. E se eu já tenho uma genética para isso, isso me facilita. E foi isso que eu fui aprendendo. Eu fui estudar essa coisa toda, depois eu fui me dar conta, num adoecimento que eu conto do meu pai, aí logo para começar o início do livro, que eu estava estudando era meu pai, né? Porque é um cara extremamente otimista, o que não quer dizer que ele não passe por dores, que não seja irritado, que não seja sem paciência, e muitas vezes, mas ele é um cara otimista no sentido de conseguir pegar não só o sofrimento da vida, mas também esses momentos que são certo lenitivo. Então, o que a psicologia positiva tem mostrado na prática é que, olha, dá sim para aprender. E aí você tem embasamentos, eu vou dar 2 embasamentos científicos para isso que a gente está conversando. Primeiro, áreas cerebrais não são as mesmas em relação a emoções positivas e emoções negativas. Parece que o meu cérebro, o teu cérebro, quando está pensando de forma mais alegre e mais otimista, ele funciona de uma forma, ele usa mais a parte esquerda, o córtex pré-frontal esquerdo, e quando você está mais em sofrimento, ele usa mais a parte direita. Já é uma diferença. Isso quer dizer que dá para a pessoa estar, não ser essa frase do Dada Maravilha, né, que você estava falando. Eu conheço um Dada Maravilha, o jogador, né? Tá. A gente fala também da peito eu de acho uma maravilha essa frase, porque... A frase dele é fantástica, né? Eu acho uma maravilha essa frase dele, porque mostra isso, assim, olha, eu não sou 100% feliz, porque as pessoas também pensam isso, que para ser feliz tem que ser 100% feliz. Mas eu tenho momentos de alegria, ou seja, tem uma diferenciação filosófica, mais filosófica do que científica, do ponto de vista neurocientífico. Alegria e felicidade, eles são vistos como meio que como coisas em comum, né? Não são separadas, mas do ponto de vista filosófico, a felicidade seria um estado mais duradouro. E como foi uma coisa... por que os filósofos estudaram isso? Que era nem a felicidade, o termo era eudaimonia, ou eudaimonia, nesse século V da Grécia. Por que eles foram ver isso? Porque eles perceberam que a alegria é muito fugidia, é muito intensa, mas é muito rápida. E como os filósofos queriam alguma coisa que fosse não muito fugidia, ou seja, que não fosse muito, assim, pudesse passar pelas mãos deles, né, que fosse pouco, que o pensamento pudesse construir, eles criaram esse outro conceito de que fosse além dos momentos da alegria, porque alegria e prazer estão juntos. Né? Prazer seria algo mais, seria intenso, mas pode ter prazeres também por dor, etc. E alegria seria uma coisa mais, seria o prazer multiplicado por 10. E a alegria é importante, é um tema de filosofia. Spinoza escreveu sobre a alegria, o Nietzsche escreveu sobre a alegria. O Nietzsche, que é muito considerado um pessimista, mas ele escreveu sobre alegria por quê? Porque ele tem essa visão de que, para ser alegre, a gente não precisa negar a fragilidade humana, né? É a dor, o amor fati, é o amor à dor.
mas também tem que ter cuidado para não ser um amor de cultuar o apego que o Rossandro falou, o apego à dor, o apego ao luto, né? Você ficar apegado, fixado, porque essas fixações é que são mais adoecedoras. A saúde está mais na flexibilidade, e a flexibilidade está mais flexibilidade mental. Não estou falando flexibilidade de caráter, flexibilidade de conceitos morais, mas flexibilidade mental, que é isso que você está falando, que a gente está conversando. Porque, eventualmente, para lidar com as incertezas, o que é que nós fazemos para tentar ser otimista? Vai dar tudo certo. E eu sempre brinco, não vai dar tudo certo. Porque essa é uma frase pessimista ao contrário, entendeu? É tentar aumentar as certezas, e quando, na verdade, o otimismo mais realista, ele lida com a incerteza. E lida, talvez, com a certeza de que vai ter problema. Né? Importantíssimo. Vai ter problema, não vai ser tudo bom, vai ter problema. Então, por exemplo, o que vai mudar é minha percepção. Então, setembro, eu adoeci. Então, eu tive que ficar de molho. Falei com o Alessandro, vou ficar de molho um mês. Ia fazer ficar de molho só uma semana para me recuperar, mas eu tive síncopes, tive desmaios, né? E foram desmaios porque minha pressão estava muito baixa, né? E eu não tenho nenhuma doença clínica, não tomo nenhum remédio e tal. Enfim, meu corpo estava excessivamente cansado. E um sinal que meu corpo me deu, já que a mente não percebia, porque não estava emocionalmente mal, foi assim, me dando, no pós-operatório de uma cirurgia simples, que foi desvio de septo, apagões mesmo, assim. Tive 4 desmaios, 4 síncopes em 36 horas. Então, não quer dizer que deu tudo certo. Não. Teoricamente, foi um desfecho ruim. No entanto, foi bastante proveitoso. Eu achei que foi até bem interessante ter isso aqui. E logo depois está lançando um livro sobre otimismo em tempo de incerteza, porque eu vivenciei isso agora, né? Vivenciei assim, um momento de incerteza. Me lembro do hospital. Será que é uma coisa no meu cérebro? Eu fico logo com medo de ser uma doença no meu cérebro, né? Aí não foi. Será que é uma coisa no coração? Não era. Será que é uma coisa na suprarrenal que pode dar? Não era. No final das contas, não teve nenhum diagnóstico grave. Falou assim, síncope, que são desmaios por causa de hipotensão postural, né, que a gente chama de hipotensão ortostática. Quando eu me levantava, minha pressão caía para 8,5, então faltava oxigênio no meu cérebro, então apagava. Mas não teve... E o porquê isso? Eu perguntei para os colegas. Eu disse, olha, o estresse cirúrgico... Eu falei, mas a cirurgia foi de grande porte, assim. Ela falou, talvez. E aí eu respondi o talvez. Talvez era o corpo que estava com a reserva biológica menor do que eu estava imaginando, né? Que não aguentou passar pela cirurgia e me deu um grito. Porque quando a gente não escuta o sussurro do corpo ou da mente, o corpo grita. E nesse momento de incerteza, de adoecimento, etc., a gente pode também ter uma visão, peraí, o que é que isso pode me ensinar? Que é outro ponto, que talvez ajude com o otimismo. O que é que isso pode me dar ensinamento? O que é que isso pode trazer de aprendizado? Quando eu faço isso, eu fico um pouco mais otimista. Talvez seja isso que a gente está falando, né, Rossano? É a gratidão pela pedagogia, pela pedagogia da dor. E, na verdade, quando a gente entende que... eu até fiz um vídeo hoje, sabe? Sobre isso, né? Que eu estou fazendo propaganda para algumas empresas, aí, enfim, que é a vida pronta, né? Imaginei nunca que ia ser garoto propaganda. Garoto propaganda. E um dos vídeos era sobre a dor, né? Eu comecei dizendo assim, olha, a gente fala muito da dor, que se aprende com a dor, e as pessoas ficam, às vezes, com raiva, achando que só com a dor se aprende. Não é que só se aprende com a dor. Se aprende com tudo, inclusive com a dor. Então, já que ela também ensina, por que não aprender, né? Então, assim, a gente entende que se a vida tem caráter pedagógico em todos os movimentos, também no movimento doloroso. E, às vezes, o que faz com que esse caráter pedagógico tenha maior ênfase na dor é porque, às vezes, para aprender é preciso silêncio. E a dor provoca isso, a euforia não. Né? A gente até aprende com alegria, mas a gente aprende sem prestar muita atenção ao que está acontecendo. Mas a dor joga para aquilo que ele falou, aquele momento que ela se emudece, às vezes ela se cala, às vezes ela se tranca, né, para se redefinir, se reconfigurar. Então, por isso que a dor traz um aprendizado mais significativo, além do ponto de vista neurológico, a gente sabe, neurologicamente falando, o caminho que a dor percorre no circuito da memória é muito mais forte, exatamente para deixar para a gente assim, ó, não repita, senão o caminho vai dar no mesmo lugar. Então, a ênfase de lembrar das coisas mais ruins, os dias mais difíceis, não é para o cérebro nos torturar, é para que a gente não repita isso. Só que aí as pessoas que têm uma tendência de usar isso, tá vendo, eu lembro todas as coisas ruins. Então, existe, de fato, um movimento muito
inteligente da vida, de nos ensinar de várias formas, mas eu lembro que quando o Léo mandou a notícia para mim, eu disse assim, olha, você está recebendo um bom recado, né? Porque eu já vivia falando para ele desacelerar, ele vivia falando para mim desacelerar, tu vivia falando para mim desacelerar, eu vivia falando para tu desacelerar, e aí o que a vida fez? Acelerou a humanidade todinha, e Léo ganhou um plus. No meio do processo, ele ainda teve um desaceleramento pessoal, né? Pessoal, um freio de mão nele. Bom. Agora, Por quê? Porque olha só, Leila, quando você me ligou a primeira vez que a gente falou, lembra que eu falei que você estava, o Minas Gerais estava na curva da pandemia, estava tranquilo, e eu te falava, não, aqui está pegando fogo aqui em Recife, e eu estava atendendo como clínico, né? Então, quando começou a pandemia, eu fiz muitos papéis, né? Muitos papéis, além do que eu já tenho, que são muitos. Então, voltei a ser clínico, conduzi um projeto na Federal, tudo pela Federal, tudo voluntário. E, quer dizer, porque eu sou professor de lá, mas essas coisas foram além da minha carga horária. E aí, até eu chamo a atenção, tem um estudo que mostra, voluntariado faz bem, faz, mas até tanto tempo. Claro. Tem um estudo que mostra isso, até tanto tempo, senão você também o teu corpo cansa, pode adoecer. E aí eu fiz um projeto para atendimento psiquiátrico, coordenei um colegas psicólogos, então foram muitas coisas que às vezes o corpo não sente na hora, sente cobrança porque dá um depois, tempo para ele da cirurgia, a conta veio depois, né? E eu fiquei super grato, porque gratidão e otimismo, não é que eu fiquei grato, veja só, não é que eu estou sendo masoquista e ficar feliz pela dor, mas é porque eu fiquei grato no sentido de ficar otimista por ter aprendido esse ensinamento, por ter tido oportunidade, meu corpo me dá esse puxão de orelha, digamos assim, porque às vezes a gente não aprende quando está tudo muito bem, então às vezes precisa desse momento. Por outro lado, eu queria só corroborar que a tua fala da Maravilha tem toda a fundamentação biológica também, porque o que grava a nossa memória não é só a dor, né? Nós temos o hipocampo, que é uma área que registra muito a nossa memória, e a memória afetiva também, está muito vinculada à amígdala, tem a amígdala aqui, a amígdala cerebral, do lobo temporal, e essa amígdala, eu achava, quando eu era só psiquiatra, olha, meu ato fala. Quando eu era psiquiatra sem estudar felicidade, eu pensava que a amígdala só reagia, digamos, à ansiedade, à tristeza, à dor, né? E o que eu encontrei nos artigos que publiquei, tudo sobre as emoções positivas, é que as emoções positivas, a alegria incluída, e a principal emoção positiva é a alegria na neurociência e felicidade, ela também guarda uma marca na amígdala, uma marca no hipocampo. E aí nós temos a padroeira do Brasil, mas também o Dia das Crianças, né? E eu fiz até uma postagem sobre isso, porque a infância até se coloca isso. Por que a infância é um local tão propenso para emoções positivas? Certamente para poder nos salvar da precariedade da vida, precária no sentido das dificuldades, né? Precariedade não no sentido que seja ruim, mas porque vai passar por dores. E aí você vê a importância da infância como sendo um ambiente, por exemplo, a palavra suicídio. Minha filha não sabe o que é. Ela, com 6 anos de idade, ela não sabe ainda o que é a palavra suicídio, ela não sabe o que é que isso significa. Então não deixa de ser o quê? Não deixa de ser uma proteção para que ela possa ter tempo do cérebro se amadurecer. Será que é só uma questão cultural ou é uma questão também cerebral da natureza, digamos assim, para a gente poder se desenvolver? Quando tu foi ter filho, eu me recordo que a principal emoção a principal memória que eu tinha era da alegria. Mas quando eu fui revisitar, não era alegria só, né? Tanto que quando ele nasceu, minha esposa precisou fazer cesárea, eu fiquei super ansioso porque achava que a colega estava cortando muito pouco. Eu falei, rapaz, abre logo isso tudo, porque estou demorando. Mas não estava demorando, era a ansiedade, o medo de dar errado, né? Mas no final das contas, quando me perguntam, como é que foi o parto? Foi tudo tranquilo, eu fiquei muito bem, muito feliz. Não fiquei muito feliz, só. Veio também a ansiedade, mas a felicidade foi tão grande que ela inundou a minha memória, e quando eu me lembro das dores que a gente vivenciou, a gente pode depois falar sobre isso no futuro, no pós-parto, tantas dificuldades, o que me lembra
é a alegria do sorriso. Então, a alegria também tem um poder muito forte. E a gente marca muito forte, biologicamente falando, para nos proteger. Ele está falando da alegria, das amígdalas e da gravação neurológica da felicidade, da dor. Está parecendo fita cassete que grava indo e voltando, né? Para quem é da nossa época, que você escutava a fita assim, depois escutava a fita assim. Mas só uma coisinha, porque nós estamos chegando no final. O Sandro tem outro compromisso. Mas eu até queria fazer uma sugestão para vocês, assim, porque assim, eu realmente tenho um compromisso, mas vocês podem ficar os dois. Eu explico para as pessoas, né? Eu tenho um compromisso às 9, mas eu tenho ainda que resolver algumas coisas, jantar, porque o outro vai até quase 11, que é uma live na Kiss FM lá de São Paulo, pelo YouTube deles. Mas eu queria que vocês continuassem, mesmo que eu saísse. Não precisa que eu esteja aqui, vocês continuem, não. Entendeu, Leila? Mas vai lá. Não, era só uma coisa, porque eu acho assim, uma coisa do livro do Léo que eu acho importante, voltando àquela coisa de vai ficar tudo ótimo, vai dar tudo certo. Por exemplo, na pandemia vai passar, seremos todos melhores, o mundo será outro, ou uma pessoa está doente, passando mal no hospital, você está ótima, sua cara vai ser tudo maravilhoso. Tem pessoa que abre a boca, você acha que está numa página do Pensador, né? Aquelas frases de autoajuda, só falta musiquinha e ilustração, uma árvore desabrochando, né? De tanta positividade, né? E não se trata desse otimismo infundado, né, Léo? Isso que você fala. É um otimismo de pés no chão, é um otimismo realista. Então, quando eu te pergunto, dá para aprender a ser otimista? Dá para ser otimista num momento de tanta incerteza quanto agora, né? Não é o otimismo desvairado, desatinado do copo tá trincado e você está vendo um copo transbordando, né? Quer dizer, eu acho que é importante falar disso, que a gente tem que tentar, o otimismo tem um papel fundamental, mas a gente nunca está falando do otimismo da Poliana, da sessão da tarde, das frases de autoajuda do pensador, das citações lá do pensador, né? É um otimismo mais de pé no chão, eu acho. Ô, Sandro, você tem que ir? Eu queria perguntar isso. Não, tô só monitorando aqui. Eu queria aproveitar, Sandro, os 3 minutos aí. A gente pode fazer isso, assim, não para ficar muito, mas para, digamos assim, para não ficar essa correria. Quando der o tempo, tu vais, a gente vai encerrando aqui, mas eu queria aproveitar os 3 minutos que tu estás, junto uma pergunta pessoal. Acho que, enfim, pode ser enviesada, porque um fez o prefácio e a outra corrigiu, sugeriu, e, enfim, então deu um toque aí, por isso que a Leila tá lá. Então é enviesada, mas eu queria saber de vocês, meu objetivo qual foi? Pegar conteúdos até muito densos, porque tem conteúdos acadêmicos, essas coisas que eu estou falando, eu tento explicar, mas de uma forma que uma pessoa que não é academicista, que não é, digamos, letrada, ela leia e consiga entender algo, consiga ficar acessível. E aí eu perguntaria, acharam que conseguiu o objetivo? Acha que, enfim, é enviesada a pergunta, porque vocês estão aí, etc. Mas não, Rossano, eu me dou o direito de ser enviesado. Vamos deixar ele constrangido, bora, Leila, bora deixar ele constrangido. De jeito nenhum, você... Olha, é chato, gente, assim, tá parecendo assim, sabe, uma obra de Nietzsche, você tem que ler várias vezes para entender uma frase. Não dá para entender nada. Tem que chamar um grupo de estudo, de filósofos, físicos quânticos e tudo mais para interpretar. Depois fala que eu é que fico me diminuindo demais. Tá vendo aí? Tá vendo? Não, amigo, você conseguiu sim, foi objetivo. Também você até lembra que você falou, seu prefácio foi tão objetivo quanto o livro, né? Justamente porque eu me inspirei no livro para ser objetivo no prefácio, né? Porque é isso que eu acho que é uma tendência, né, Leila? Leila que lida com imprensa, sabe que a gente está com uma tendência até porque as pessoas têm pouco tempo para tantas coisas que tem que chegar à vida delas. Então, existem livros que a gente tem que a gente vai lá degustar, e tem livros que a gente vai usufruir com mais rapidez daquilo que ele vai oferecer com muita objetividade. Então, seu livro está
esse seu livro, né, especificamente, diferente daquele outro que você organiza, ele está justamente com essa proposta de, vou falar de uma coisa muito objetiva, de forma mais traduzindo da melhor forma possível para que todo mundo entenda, e com exercícios e exemplos para que fique compreensível. Não foi somente uma linguagem compreensível, foi uma forma prática de trazer para as pessoas o otimismo, que eu acho que isso aí que é o fundamental, né, Leila? E eu acho interessante que você não dá aí o caminho de Compostela do otimismo, né? Com os sinais todos. Aliás, o meu sonho, que eu brinco, olha só, falando de otimismo, o meu sonho é fazer o caminho de Compostela ao contrário, começar em Compostela e ir ficando cada vez mais mal resolvido ao longo do caminho. Dá um livro, viu, Leila? Dá um livro. Rosana, porque a pessoa sai, ela acha que ela vai sair toda confusa, e tem que chegar em Santiago de Compostela iluminada. Eu falo, eu queria começar lá e ir piorando, e me permitindo piorar, e ficando pequenininha até o fim do caminho. Nada disso. Mas o Léo, ele não dá essa coisa mastigada. Aprenda a ser otimista, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Você lança a ideia, você lança a semente, desculpa o clichê aqui, mas você lança a semente para a pessoa refletir e pensar, opa, dá para... O otimismo não é essa coisa naive, ingênua, bobinha, tola. O otimismo tem um papel importante na vida, desde que ele seja fundamentado. E o que eu posso fazer? A última coisa que eu queria falar, que você fala que eu acho fundamental, que a gente não tem que esperar sentir otimismo para agir. Às vezes você, agindo, se torna otimista em coisas pequenas, né? Você não vai falar, agora eu vou ser uma pessoa equilibradíssima. Não, hoje eu vou me levantar e vou tentar dar uma caminhada no meu quarteirão para ver se eu melhoro um pouco. Então, essas metas pequenas... Pequenos movimentos vão te levar ao otimismo, e não você esperar acordar, hoje eu acordei otimista. Não, né? Então, esse tipo de coisa eu acho legal demais. É a microfísica do poder pessoal, parafraseando Foucault aí, ou seja, você encontrar nos pequenos gestos cotidianos o que a gente chamaria de empoderamento, né? Que não é algo fantástico, não é pegar a espada de He-Man e... não. É simplesmente ir a todos os dias levantando-se, se erguendo. Mas eu realmente tenho que ir. Queria rapidamente agradecer muito, Leila, você está aqui com a gente. Sempre um prazer. Léo, a gente tem que fazer esse convite mais vezes para ela, você sabe, né? E vai ser sempre uma alegria. Eu vim correndo, que eu gosto mais dos dois. Com certeza, vai ser uma alegria. Léo, comunica para a galera aí nossos próximos temas, nossas lives. Parabéns pelo e-book. Espero que todo mundo acesse. O preço está maravilhoso. É um conteúdo fantástico. E não somente compre, mas mostre novamente. Não somente compre, gente. Indique também, tá? E explica aí, Léo, para o pessoal que não conhece e-book, porque tem gente também que não sabe o que é um e-book, tá? Explica aí essa parte mais técnica. Eu estou indo lá. São as plataformas, né? Um beijo bem rapidinho. Lá, um abraço. Muito obrigado. E esse conselho que você dá para todo mundo, incorpore. Corra menos, faça menos. Pare. Beijo, tchau. Então, para você poder encerrar com calma, a gente vai estar, Leila, daqui a 15 dias, para quem está em casa, a gente vai estar voltando. Então, voltamos aqui, eu penso eu. O intervalo de setembro foi por causa dessa questão que eu falei. E aí nós temos algumas programações. E daqui a 15 dias, a gente vai falar justamente sobre redes sociais, fake news, cyberbullying e como isso impacta na saúde mental. E também, não só um impacto, acho que a ideia do Penso Eu, que a gente tem feito, é basicamente essa: não só trazer o impacto, ou seja, não só trazer o problema, mas trazer algumas reflexões que possam ser úteis para a pessoa, a partir daí, tentar fazer alguma transformação. E aí depois, né, daqui, ou seja, 15 dias, 19h30 aqui nas terças, então o próximo tema é esse, depois a gente desdobra com o tema vergonha e culpa. E a gente vai até falar algumas coisas de algumas técnicas de psicoterapia que está no livro, né? Eu trouxe algumas técnicas de psicoterapia, tanto positiva quanto da terapia cognitiva processual, e tentei destrinchar um pouco o livro, né, Leila?
E eu fiquei muito feliz. Agradeço bastante o teu carinho, a tua disponibilidade de ter lido, de ter feito as sugestões. Fico feliz de ter participado da leitura do livro, de ter participado dessa conversa, e acho que é tão bom conversar, né, Léo? Eu estava falando da Helena Maruja, essa psicóloga lá de Portugal. A Helena falou uma coisa muito interessante, que tem, eu não sei se você já ouviu falar num tal de Hope Barometer, o barômetro da esperança, que é um projeto que está, acho que em 16 países hoje, que eles vão medindo o grau de esperança das pessoas. E viram que, individualmente, as pessoas estão esperançosas. Elas se sentem otimistas, elas acham que são capazes de fazer isso, fazer aquilo. Mas, em relação ao coletivo, elas não têm esperança. Elas não acham que a violência vai melhorar, que a corrupção vai melhorar, que a questão ambiental vai melhorar. Então, a Helena estava falando que eles estão investindo muito, ela até é ligada à Unesco, tem uma cátedra da Unesco, na Universidade de Lisboa, e eles estão fazendo projetos nesse sentido, de promover conversas entre as pessoas. Porque você sempre acha que os outros não vão fazer nada para melhorar o mundo, os outros não te dão razão para ser otimista. E é o que a Helena fala, a nossa virtude não pode se voltar só para nós, nossas virtudes têm que ir para o outro. Então, ela falou que eles estão fazendo hortas comunitárias, rodas de conversa, nos Açores, nas comunidades mais pobres, nos refeitórios das escolas, tem muita evasão escolar, eles colocam o cara que trabalha no banco, o pai de um aluno rico, os pais do aluno pobre, para as pessoas se conhecerem, porque quando elas descobrem as falas dos outros, o nível de otimismo e de esperança cresce, né? Então, essa longa explanação aqui é para falar que eu acho tão importante isso que vocês estão fazendo, você e Rossandro, esse penso eu, vocês dois pensando juntos, ajudando as pessoas a pensar, pessoas com pontos de vista diferentes, de perfis diferentes, de toda faixa etária, toda camada social. É o que a Helena Marujo fala, a gente precisa misturar as vozes se a gente quiser aumentar o nível de otimismo, o nível de esperança e, claro, as ações que vão mudar o mundo de fato, né? Acabei fazendo às vezes é o que eu... nesse final. Não, é o que eu coloco aí. Eu acho muito interessante isso, que foi o que eu coloquei. O que você mostra para mim que você é otimista, tem um lado otimista, Rossandro tem, porque, enfim, você me conhece, a gente não se conheceu ainda ao vivo, nós nos conhecemos por causa da pandemia ainda na virtualidade, temos bastante contato, mas alguma coisa você percebeu em mim que eu não percebi e que fez com que você acreditasse. Claro. Esperança também é acreditar, otimismo também é acreditar em algo, né? Ver o potencial, e acho que eu falo bastante isso em algumas conversas, de que às vezes a nossa esperança diminui e o nosso diminui também porque nós pensamos muito no geral. Se a gente conseguir pegar essas pequenas esperanças, a pessoa do nosso lado que a gente conheceu, poxa, que pessoa legal da gente ter conhecido, né? Isso vai dando uma certa esperança. Eu falo com bastante tranquilidade, porque eu gosto de falar também, não só por trás, mas na frente. Eu lia lá os livros, os teus, e ficava assim, que coisa boa, né? Tem uma pessoa... Porque eu leio muita coisa de gente já morta há muito tempo. Eu leio muito filósofo, né? Leio muita coisa assim de gente já morta. Mas assim, porra, a pessoa tá viva aqui e tem essa pessoa que escreve tão bem, né? Foi até bom eu só ter lido teus livros depois de tu teres corrigido. Porque depois que eu li depois da tua correção do livro. Porque e depois das lives, porque certamente eu ficaria assim, mas rapaz, ela escreve muito bem, eu não sei se eu vou ter, eu ficaria me diminuindo, talvez, achando que seria pedir demais. Aí depois que eu terminei de ler, depois que você já fez tudo, aí eu li teus livros, terminei, né, do início ao fim, e pude degustar os 2 livros, né, eu fico assim, ainda mais grato, tá? Ainda mais otimista comigo,
porque eu falei, se essa escritora disse que o livro está bom, é porque a coisa deve estar boa mesmo, porque ela escreve bem, ela não é uma pessoa de falar só do... E é importante isso, porque quando a gente pega pessoas que falam por falar, aí a credibilidade diminui, a gente não sabe exatamente se é ou não, né? E você não é uma pessoa que fala por falar, o Sandro já me colocou um pouco a par, eu já fui percebendo também, então isso aumenta a minha gratidão, tá bom? E aumenta de público. Eu queria agradecer, porque você é uma escritora muito boa, escritora obrigada, excelente. Léo. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, pela integridade com que você faz seu trabalho, que a gente sente em você o propósito nítido de ajudar, de ser bom, de ser honesto, de ser íntegro e sem as egotrips tão comuns no mundo de hoje, as fogueiras das vaidades queimando em tempo integral, né? E a gente sente em você essa bondade legítima de quem quer ajudar. Muito obrigada por participar de tudo isso. Eu que agradeço. Nós agradecemos, então, vou agradecer em nome do Rossandro aqui, eu penso eu. Nós voltamos daqui a 2 semanas, falando sobre fake news, cyberbullying, redes sociais, né, o dilema das redes sociais e como isso impacta na nossa saúde mental, mas sempre tendo essa visão de balança, não só o que é ruim, mas também trazendo esse contraponto. Acho que faz parte do que eu sou, faz parte do que o Rossandro também construiu na vida dele, acho que a gente se parece nesse aspecto, e está dando certo essas parcerias, eu acho, as pessoas dando um pouco de feedback, um pouco por causa disso. E depois do segundo programa vai ser vergonha e culpa, e vamos tentar trazer outras vezes a Leila aqui, tem também da agenda dela. Muito obrigado, vai ficar aí guardado, Leila. Grita que eu venho correndo. Um abraço. Beijo, Léo, muito obrigada. Beijo para todos que nos acompanharam.